gostaria de falar sobre Projeto Pioneiros através da aula 4. A aula 4 foi composta em fevereiro de 1989, uma palestra do reverendo Matsumoto. Então, essa aula ele começa assim. Essa explanação, na verdade não foi uma aula, foi uma explanação que ele fez na época. Antigamente, havia no Oriente um país maravilhoso, cujo rei tinha 3 filhos. O monarca possuía também um anel de poder misterioso. Conta-se que quem usasse o anel se tornaria a pessoa possuidora de grande amor. E seria igualmente amada e respeitada por Deus e pelos homens. Um dia o rei decidiu dar o anel a um dos seus filhos. Como amava os 3 igualmente, sofreu muito até decidir como seria melhor agir. Mandou confeccionar mais 2 anéis, cópias tão perfeitas do verdadeiro que ninguém, com um simples olhar, iria descobrir qual era o original e qual era a cópia. Já prestes a morrer, o rei chamou separadamente cada filho em seus aposentos e, entregando o anel, disse: "A pessoa que mais amo é você. Tome esse anel, use-o e torne-se um homem amado pelo próximo." Finalmente o rei morreu e então explodiu o conflito entre os 3 príncipes. Qual deles deveria se tornar o rei? Afinal, cada um tinha ganho o anel do rei. O problema foi levado à corte e ficou decidido que o julgamento seria feito por Deus, o grande juiz. Deus então anunciou o seguinte: "É verdade que cada um de vocês recebeu o anel do rei. Entretanto, só um anel é verdadeiro. Deverá tornar-se rei aquele que for amado por mim e pelos homens, pois é assim que se manifesta o poder do anel. Portanto, vocês devem continuar usando o anel e se esforçar para que o misterioso poder desta joia se manifeste." Como uma luva, a história foi contada pelo reverendo Matsumoto no culto do início da primavera, realizado no dia 4 de fevereiro. É o dia do Setsumbun, O dia do Hichun, aliás. Relacionado com o processo de purificação da igreja, ele comentou: Surgiram três grupos na igreja: renovação, reconstrução e salvaguarda. Esses grupos surgiram na época em que a igreja estava sendo dividida. E todos os membros relacionados a eles receberam anéis idênticos. Quem pode afirmar que o anel verdadeiro pertence a esse ou aquele grupo? Nem vencedores, nem vencidos. Nós somos religiosos, somos uma entidade religiosa. Não podemos, portanto, ficar pensando em quem vai ganhar ou perder, quem vai ser aprovado ou reprovado neste exame divino. O importante neste caso é a fé. Uma reflexão sobre as palavras do reverendo nos leva a uma conclusão bem simples. Independente das diferenças de opinião e visão, e a despeito da afinidade maior ou menor com a postura adotada por esse ou aquele grupo, é missão de todos nós, discípulos de Meishu Sama, desenvolver esforço no sentido de nos tornarmos pessoas merecedoras de gratidão e do amor do nosso semelhante. Despertar para essa verdade significa transformar conflito por muitas vezes vivenciados pela Igreja num verdadeiro processo purificador. Devemos nos empenhar diariamente na renovação pessoal da fé em cada um, visando a criação de uma igreja que corresponda ao amor e ao ideal de Meishu Sama. Então, senhores, aqui
ele fala a respeito da época, a respeito da manifestação que estava havendo com relação aos conflitos que surgiram internamente na igreja, é isso? E esses conflitos se tornaram o bastante para que fosse dividido em 3 grupos a igreja messiânica na época: a reconstrução, renovação e salvaguarda. Então, o reverendo Matsumoto ele deu uma explicação muito lógica, muito bonita, muito ampla. Então, trazendo para os dias atuais essa explanação, eu diria que hoje as igrejas continuam. Esse conflito continua. Não com tanta força, não com tanto rigor, mas continua. Isso é muito triste porque não é o ideal de Meishu Sama. O ideal de Meishu Sama é que nós correspondamos à confiança que ele depositou em nós. A joia que ele nos presenteou. Essa joia não é nada mais, nada menos, trazendo para nossa leitura, né, repaginando a leitura, é o Hikari. Nós possuímos uma joia de inestimável valor. É o Hikari que salva vidas, que manifesta o imenso amor de Deus e nos devolve através da gratidão dos homens, do nosso semelhante, a quem recebe os milagres do Jurei, a salvação através do Jurei, a salvação que manifesta, que é traduzida através do conflito, a paz, a doença, a saúde, a miséria. A miséria, como que a gente vai falar, a prosperidade, a gratidão. Por que é miserável? Porque não tem gratidão. Porque lamúria. Por que doente? Porque não sabe, ainda não soube transformar aquilo que Deus deu, né, através do seu corpo físico, a casa, a morada do Espírito, num local de respeito. Quando você vai em uma igreja, você respeita o local. Assim, no nosso corpo devemos respeitar as nossas limitações, o que ingerimos. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nós podemos. Eu não posso sair esbanjando, eu tenho saúde, eu posso comer de tudo. Eu posso comer de tudo porque eu tenho saúde, mas a partir do momento que eu posso comer de tudo, eu já não vou ter mais essa saúde, né? Vamos ser realistas. Eu posso falar tudo. Eu tenho o direito de falar o que eu quiser. Tem. Vai ficar falando sozinho. Vai ficar falando sozinha. É um semeador de conflitos. Então, hoje, o mais importante hoje, na atualidade, na época que estamos vivenciando, que graças a Deus nos deu a oportunidade de vivenciar esse momento e esse tormento que é essa pandemia, mas com gratidão, porque nós temos o Chorei. Nós temos o Chorei. Ter medo? Não
não é preciso ter medo. Morrer uma hora todos nós iremos. Né? Todos nós iremos. Mas que a gente saiba aproveitar nossa estadia aqui na Terra. Então, o único objetivo da nossa igreja é a Jurei, sabe? O encaminhamento, o donativo de gratidão para que as portas se mantenham abertas. Sim, é importantíssimo. Ao invés de construir hospitais de campanha, a nossa igreja constrói templos que salvam vidas. Então, o objetivo de Meishu Sama é, quando ele fala que ele vai trazer uma nova, ele vai destruir essa civilização será destruída. É lógico, tem lógica, é uma grande lógica. Aonde nós chegamos, ao ponto que nós chegamos, onde você não sabe mais onde começa e onde termina o terror contra a humanidade. Você não sabe mais. Não é um amedrontamento para as pessoas. Esse confinamento que gera tanta angústia na vida de algumas pessoas. A gente sabe que não é isso. Não é. Eu sou contra, sim. Não é que eu sou contra, eu não tomo medicamento, graças a Deus. Mas se existe um método hoje possível para segurar, né, dar um basta nessa pandemia, por que não usar? Vamos transformar o mal em bem. Depois recebe, chorei, purifica tudo de novo. Então, meus senhores, essa aula é o que eu gostaria de passar para vocês. Espero que no futuro possamos nos encontrar novamente. Eu sou Cida Araújo, ministra da Arte do Chorei. Sou também uma das pioneiras da Arte do Chorei, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus.